boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a cada um nessa noite. Hoje, dia de estudo da palavra do nosso Deus. Eu queria iniciar lendo um texto da palavra do nosso Deus, Salmo de número 108. Salmo de número 108, eu vou estar lendo do primeiro versículo ao versículo 3. Salmo 108, do primeiro ao terceiro versículo, que diz assim: Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Este é um salmo do grande rei Davi, conhecido por ser autor de muitos salmos. E Davi aqui nos faz um convite a louvarmos, a render graças a esse Deus maravilhoso a quem nós servimos. E é o que nós vamos fazer nesse instante. Eu e minha esposa Natália, nós vamos estar louvando o Senhor com uma canção. E eu gostaria que você no seu lar louvasse conosco também nessa música. Eu sei, no fluir da
Nesse instante agora nós vamos estar meditando na palavra de Deus, estudando a palavra. E eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu estarei lendo do versículo 1 ao versículo de número 11. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11, diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos fazer uma oração, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado pela sua palavra. Ó Pai, muito obrigado por essa mensagem, ó Pai, de esperança aos nossos corações. Fala ao nosso coração, fala ao coração de cada um dos irmãos que estão nos ouvindo, que o Teu Espírito Santo aplique, ó Pai, essa mensagem da Tua palavra aos nossos corações. É o que eu te peço, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite, eu queria meditar sobre o tema mais importante da palavra de Deus, tema para nós hoje, o tema mais importante, que é sobre a volta de Jesus, Nós sabemos que a Bíblia vai falar sobre muitos assuntos importantes, a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, que é a mensagem do Evangelho. Mas para aquele que já tem Cristo, para aquele que já se converteu, para aquele que já teve um encontro real, já é uma nova criatura, a expectativa dele é a volta de Cristo, é se encontrar com o nosso Senhor, é se encontrar com o nosso Salvador e viver eternamente com Ele. Essa é a esperança, que deve estar no nosso coração. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele nos diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas dessa vida, dessa terra, nós somos os mais infelizes. Ou seja, Paulo está falando da vida eterna, da morada eterna com o nosso Deus. E nessa noite eu queria meditar sobre a volta de Jesus, a volta de Jesus, segundo o texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses. Quando nós olhamos para a carta de Tessalônica, escrita para os Tessalonicenses, o autor foi o próprio apóstolo Paulo, que escreveu essa carta por volta do ano 51, 52 depois de Cristo, depois da morte e ressurreição de Cristo. E Paulo, ele escreve essa carta com o propósito de animar aqueles irmãos, Lembrando que a cidade de Tessalônica era a capital da Macedônia, que era uma cidade romana daquela época. Então a maioria dos irmãos que faziam parte dessa igreja eram irmãos que eram gentios. O que são gentios? Aqueles que não faziam parte do povo judeu. Então foram pessoas que vieram de vidas de idolatria, de práticas erradas, de vida de promiscuidade, que fazia parte da cultura grega daquela época, grego-romano, dos romanos também. E nós vemos aqui que Paulo, ele conforta esses irmãos com muitas palavras, e já na conclusão do livro, o último capítulo, que é o capítulo 5, Paulo fala sobre a volta de Jesus e como nós devemos estar preparados para essa volta. Se você for ver, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, Paulo vai falar como que vai ser essa volta. Paulo vai colocar de forma cronológica os acontecimentos. E ele começa no versículo 13 do capítulo 4 de 1 Coríntios, ele fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo está falando sobre a questão daqueles que estão esperando Cristo e já estão mortos.
Porque muitos de Tessalônica estavam preocupados: poxa, se Jesus voltar, aqueles que estão mortos, será que eles vão ser prejudicados? Será que eles vão ficar para trás? Será que eles vão ficar... Deus vai esquecer-se deles? Não. Paulo vai colocar de forma aqui cronológica como serão esses acontecimentos. E uma primeira coisa, a partir do versículo 16, Paulo fala assim, que a primeira coisa que vai acontecer é que Deus vai dar a sua ordem. A volta de Jesus só vai vir na hora que Deus dá a ordem dele. Não tem como homens marcar essa data, não tem como profetas, né? Nós vimos até recentemente aí um vídeo que estava circulando de uma mulher falando que já ia ser agora a volta de Jesus. Deus não colocou no coração de ninguém essa revelação. A Bíblia vai dizer lá nos Evangelhos, Mateus, Jesus fala que nem os anjos sabem, só o Pai. Então, Deus vai dar a ordem para que Jesus volte. Depois, o arcanjo vai ressoar a trombeta, né? A trombeta de Deus. Os mortos em Cristo vão ressuscitar. Então Paulo está demonstrando que os mortos não vão ser prejudicados, porque eles vão ressuscitar primeiro. E depois nós, quem estiver vivo até lá, se nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados, junto com aqueles também que são ressuscitados. E o texto diz no versículo 17, que nós vamos encontrar com Deus nas nuvens, né? Nós vamos encontrar com Jesus Cristo nos ares, e vamos estar para sempre com Ele, e morar para sempre com Ele. E Paulo no versículo 18 diz para nós consolarmos uns aos outros com essa palavra. Então, aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto em Cristo, ele vai ser ressuscitado e será arrebatado com aqueles que estiverem vivos e vão morar eternamente com o nosso Deus. Essa é a ordem que Paulo coloca para tirar aqueles que não conheciam e aqueles que estavam até descrendo da volta de Jesus. Mas a nossa ênfase aqui, eu coloquei só como introdução, a nossa ênfase é sobre a volta de Jesus. E eu queria falar nessa noite, queridos irmãos, como deve estar a nossa vida quanto à volta de Jesus. E Paulo, a partir do versículo 4 que nós lemos, Paulo fala assim: mas vós, irmãos, não estejais em trevas. Eu queria enumerar aqui, irmãos, quatro coisas que nós devemos estar fazendo, aguardando essa volta. Esperando, ansiosos, com amor, com fogo no nosso coração, aguardando com alegria a volta do nosso Salvador. Mas eu queria enumerar 4 atitudes que nós devemos estar na nossa vida. E uma primeira atitude, Paulo fala o seguinte no versículo 4: mas vós, irmãos, não estáis em trevas. O que significa as trevas biblicamente, irmãos? As trevas, ela significa pecado, estar longe de Deus. Toda vez que a Bíblia fala de trevas, está falando, usando analogia, falando sobre as coisas do pecado, do mundo. E Paulo está falando aqui, irmãos, quanto à nossa espera, aguardando a volta do Salvador Jesus Cristo, nós não devemos estar em trevas, longe de Deus, vivendo longe do Senhor. Pelo contrário, devemos estar perto, buscando, ansiando, buscando essa intimidade, o enchimento do Espírito Santo. Então, a primeira verdade que Paulo fala para os irmãos de Tessalônica e fala para nós hoje também, como nós devemos aguardar a volta de Jesus. Primeiro, nós não estarmos em trevas, não estarmos na escuridão do pecado, vivendo uma vida longe de Deus, mas pelo contrário, estarmos na luz. Jesus diz nos Evangelhos: Ele é a luz, e quem está próximo dele está andando na luz. Em 1 João também, o apóstolo João, ele fala que Cristo é luz, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. E por isso nós precisamos estar próximo de Deus, andando com Cristo, porque Ele é a luz. E quando nós estamos longe de Cristo, nós estamos em trevas. Então a primeira coisa que nós aprendemos: não estarmos em trevas, estarmos aguardando a volta de Jesus, próximo de Deus, próximo de Cristo, em comunhão com o nosso Deus. Mas há uma segunda verdade que o texto nos ensina. O versículo 6, o apóstolo diz o seguinte: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Não durmamos. Às vezes a gente pode ler esse texto e pensar: poxa, então se Jesus voltar e eu estiver dormindo, eu vou ficar para trás? Não é esse dormir físico, do cansaço do nosso corpo, que todos nós temos, isso é normal, mas é um dormir espiritual. Nós não estarmos dormindo espiritualmente, porque Paulo fala: não durmamos como os demais, porque muitos têm vivido uma vida espiritual dormindo. Tem muitas pessoas que nem esquentam que há uma vida eterna, a salvação, que haverá um juízo final, vamos prestar conta com Deus, que nós necessitamos de Jesus na nossa vida. Tem pessoas que não estão nem aí com isso, porque elas estão dormindo espiritualmente. E Paulo fala: não durmamos, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A palavra sóbrio, ela é o contrário da pessoa que está embriagada, Ou seja, o que significa embriaguez? A pessoa está dominada ali por uma bebida ou por uma droga, ela não está sóbria.
E Deus está falando o seguinte: não fique embriagado com esse mundo, com as paixões deste mundo, com as tentações desse mundo, com o engano do mundo, mas pelo contrário, seja sóbrio, né? Então, como deve estar a nossa vida? Primeiro, não estar em trevas, pelo contrário, estar firmado com o Senhor, andando com o Senhor, intimidade com o Senhor. Segundo, não estar dormindo espiritualmente. E tem uma parábola na palavra de Deus, lá em Mateus 25, conta a parábola das 10 virgens, que ilustra muito bem isso aqui. Jesus fala que na vinda dele será como um casamento, onde havia 10 virgens ali, 5 nécias, 5 prudentes. O texto não está falando que o noivo iria casar com essas 10 virgens, mas essas 10 virgens eram como se fossem as cerimonialistas ali daquele casamento. Elas eram aquelas que iam preparar tudo, ornamentar tudo. E diz o texto que 5 se prepararam para a vinda do noivo e 5 não. 5 guardaram azeite ali para acender as suas lâmpadas e 5 não. E diz que quando o noivo entrou, 5 entraram, né, ali para as bodas e 5 não entraram. Demonstrando o que, meus irmãos? Nós devemos estar vigiando, nós não podemos estar dormindo. O texto vai dizer que essas 5 nécias, elas dormiram e não viram quando o noivo chegou. Então que nós possamos não estar em trevas. Segundo, estarmos vigiando, estarmos sóbrios, não estarmos dormindo. Mas há também uma terceira verdade, nós aprendemos com o texto. Versículo 8 diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Terceira verdade também, irmãos, que eu aprendo aqui, como deve estar a minha vida para a volta de Jesus: revestir-me da armadura de Deus. Paulo está falando aqui, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Paulo, ele está usando a mesma linguagem que ele usa lá para os irmãos de Efésios, né? De Éfeso, né? A carta aos Efésios, é a mesma linguagem que ele usa para os irmãos de Éfeso. Efésios 6, né? A partir do versículo 11, se você quiser abrir comigo, Paulo vai falar da armadura de Deus. E Paulo fala assim, irmãos, Efésios 6,10 diz assim, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo vai falar, irmãos, usando a mesma linguagem que ele usou para os irmãos de Éfeso, nós precisamos revestir da armadura, porque nós estamos em uma guerra. Paulo está falando de nós estarmos firmes contra as ciladas investidas. Paulo vai falar também dos dardos inflamados do inimigo. Nós estamos em uma guerra, irmãos. O inimigo ele se levanta contra a nossa vida, contra a nossa fé, contra a nossa família, querendo nos desanimar, querendo nos esmorecer, colocando palavras de desânimo, palavras que possam nos derrotar. Mas nós sabemos que com Cristo nós somos mais que vencedores. Por isso nós precisamos tanto, irmãos, estar na luz, não estar em trevas. Segunda coisa nós vemos aqui também, não estar dormindo. E a terceira verdade nós vimos também, nos revestir de toda a armadura. Paulo fala para revestir de toda a armadura, não somente a espada, que é a palavra, não somente o escudo da fé, não somente o capacete, não somente as botas, mas é toda a armadura. Nós precisamos de tudo, da fé, da palavra, da certeza da salvação, de estar calçado com os pés do evangelho, né, com o cinto ali, né, da preparação ali. Então nós precisamos de tudo, de toda a armadura. Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Olha para a mídia, olha para tudo que tem sido colocado. Nós vemos que nós precisamos estarmos firmes no propósito, né, na palavra de Deus. Porque o inimigo ele tem usado muitas coisas para trazer mais medo, né, usando ali até da corrupção. Nós estamos vivendo já dias difíceis, né, no meio dessa pandemia, e muitas pessoas aproveitando ali para fazerem suas corrupções, desviarem verbas que era para ser usado na área da saúde. E nós precisamos estar firmados no nosso Senhor Jesus Cristo. E a quarta e última coisa para concluir a palavra dessa noite: primeiro, não estar em trevas. Segundo, não estar dormindo espiritualmente. Terceiro, revestir-me de toda a armadura, o capacete, a espada, o escudo, tudo. E quarta e última coisa, Paulo diz no versículo 11: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Quarta e última coisa, meus irmãos, consolarmos uns aos outros com essa palavra. A palavra da volta de Jesus, irmãos, é uma palavra de consolo. E não há momento melhor, irmãos, do que esse momento que nós estamos vivendo para pregar o Evangelho. Eu estava vendo uma pesquisa na internet de um blogueiro, um rapaz que tem um blog, e foi feita uma pesquisa, o tanto que as pessoas têm buscado nesse momento pregações na internet.
lives de cantores evangélicos, lives de pregadores, porque as pessoas estão famintas, as pessoas estão querendo ouvir da palavra. As pessoas estão sedentas da palavra, e que nós possamos consolar as pessoas, né? Nós estamos tendo os cultos online, que você possa compartilhar. Nós temos agora o programa de rádio também. Compartilhe a mensagem ali que tem sido pregada na rádio, as pregações aqui dos pastores, dos evangelistas. Quantas mensagens, né, edificadoras que têm sido faladas aqui, né? Deus tem usado ali os servos dele, que nós possamos consolar as pessoas com a mensagem da salvação, que Jesus Cristo vai voltar, e que nós não devemos estar em trevas, não estarmos dormindo, nos revestir da armadura de Deus contra as ciladas, os levantes do inimigo, e também consolar uns aos outros com a mensagem da salvação, com a mensagem da vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que você possa colocar essa palavra no seu coração e firmar nessa mensagem, né, de fé que a palavra de Deus nos traz. Vamos orar. Eu queria orar nesse instante. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela palavra do Senhor, ó Pai, que nos traz esperança sobre a certeza da sua volta, que o Senhor irá voltar para nos buscar, ó Pai, e ninguém será prejudicado, até aqueles que estão mortos, Pai, ressuscitarão e verão a sua volta. Como diz na tua palavra, todo olho verá, aqueles que estiverem vivos verão também, Senhor, e todos nós nos encontraremos com o Senhor e moraremos com o Senhor eternamente. Mas em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos estar preparados para a sua volta. Nós não estejamos em trevas, nós não estejamos dormindo espiritualmente, que nós estejamos revestidos da tua armadura, e que nós possamos, ó Pai, enquanto vivos aqui, ó Pai, pregar a sua palavra, consolar as pessoas com a mensagem da salvação. É o que eu te peço, ó Pai, nessa noite. Aplica essa palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus é o que eu te peço, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe meus irmãos, que Deus dê uma ótima noite a cada um, em nome de Jesus.